Olá, meus queridos alunos do EJA, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Regis, professor de formação humana. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os líderes religiosos, né? Espero que estejam bem, né? E a dinâmica é sempre a mesma. Se você estiver visualizando esta aula num computador, ótimo. Tiver num tablet, melhor ainda. Mas se tiver com o celular, o que é que você faz? Você bota ele no modo deitado, né? Que ele vai ter uma visão melhor para você assistir a nossa videoaula. Terminou de assistir a videoaula, você já faz logo as atividades, né? Tem lá o texto que vai lhe ajudar, mas o texto é tudo que tem na videoaula, é para ajudar. Se você assistiu a videoaula, você tem amplas condições de responder todas as questões, tá certo? Vamos aqui ao que interessa, vamos ver o conteúdo da aula de hoje, né? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre quem? Sobre os líderes religiosos, tá certo? Opa, parece que eu dei um pulinho a mais. Opa, tá aqui, tá certo? Então vamos lá, né? A gente vai falar hoje sobre os líderes religiosos em algumas religiões do mundo, não todas, tá certo? Bom, para qual é a finalidade, para que serve, né, o líder religioso, tá certo? Bom, os líderes religiosos eles vão ajudar na construção das comunidades de fé de cada uma dessas religiões. Eles são responsáveis por animar, encorajar, motivar, né, as pessoas, os membros da sua religião, e tornar-se como um exemplo de pessoa a ser seguido, tá certo? Ele vai aconselhar, vai distribuir tarefas, vai ser como exemplo, né? O líder religioso tem a função de preservar e repassar os ensinamentos religiosos, né? Ele é considerado, pessoal, o guardião responsável por transmitir a palavra sagrada de sua religião, tá certo? A partir do momento que algumas pessoas passam a seguir determinados líderes religiosos, né, e a se identificar com a mensagem do líder religioso, surgem as religiões, né? Aquele rapaz está falando aquilo, ele fala legal, ele dá conselho bom, né, os ensinamentos, né? Então, esse líder religioso, né, ele está propriamente dito formando o quê? A religião, tá certo? Então, a aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas pessoas, sobre esses líderes religiosos, tá certo? Bom, primeiro, né, nas religiões de matriz africana, que durante muito tempo foram discriminadas no Brasil, tá certo? As religiões de matriz africana, né, que vieram com o negro escravizado. Muitas vezes foram deturpadas, né? Mas é uma religião como qualquer outra, apenas houve um processo de discriminação no Brasil. Então vamos lá. No candomblé e na umbanda, né, raízes, né, religiões de raízes africana, o líder religioso, né, o oráculo deles que eles vão seguir, né, é chamado de quê? De pai de santo, mãe de santo, o zelador do santo. Quantas vezes a gente não já ouviu falar de pai de santo, mãe de santo, né? Eles são os líderes religiosos do candomblé e da umbanda, tá certo? Ele ou ela, né, se for pai ou mãe de santo, né, tem a função, né, de ser chefe do terreiro, né, o templo religioso dessas religiões. O responsável pelo culto religioso, pela administração do grupo e pelo zelo e pela manutenção da ordem do terreiro, né? Esta é a função, né, do líder religioso do candomblé e da umbanda, que é conhecido como quê? Como pai de santo, mãe de santo ou zelador de santo, tá certo? No hinduísmo, né, o que é o hinduísmo? Pessoal, na Índia, né, existem várias religiões. Então, esse conjunto de religiões nós vamos chamar de quê? De hinduísmo, né? Ele tem como característica a diversidade de líderes em sua história, sem nenhum fundador específico, são vários, né?
pois eles acreditam, né, que o líder vai nascer dessa experiência de vida. No hinduísmo, os sadhus são respeitados, são denominados santos vivos, são os videntes, são os sábios. Então, esses sandus, como vocês estão vendo aí na imagem, são os líderes espirituais, né, do hinduísmo, né? O hinduísmo, ele é praticado na Índia, tá certo? Então veja, cada lugar do mundo vai ter o quê? Suas religiões. Falamos da África, do Candomblé, da Umbanda, né, que veio para o Brasil. Na Índia nós temos o hinduísmo, né, onde a gente tem os sadhus, né, como grande líder espiritual, certo? Passando, nós temos o judaísmo, tá certo? Que teve como um dos seus principais líderes na história, né, Moisés, né, que é a figura mais destacada da história de Israel, né? Os seus seguidores acreditavam que, quando ele foi criança, ele foi jogado, né, no Nilo, né, e salvo por uma filho de um faraó. E cresceu e foi educado no Egito. Depois, né, volta para a Terra Sagrada, aquela história toda, que a gente ainda vai contar um pouco sobre isso. Hoje a gente está falando de uma maneira geral, né? Então, um dos grandes líderes do judaísmo, né, foi Moisés, né, que guiou o povo, né, do Egito para a Terra Santa, né? Existe novela, existe filme que vai falar exatamente sobre isso, né? O líder espiritual hoje em dia do judaísmo são os rabinos, tá certo? Como você observa aí nessa imagem, tá certo? Rabino, o que significa? Serve para indicar a palavra rabino, indica aquela pessoa que ensina, que ajuda, né, a aplicar a lei judaica, né? E ele que vai interpretar a Torá, né? A Torá é o livro sagrado deles, que na verdade né, faz parte, né, de algum, né, tendo como base a Bíblia, aquela coisa toda, né? A Torá é o livro deles, né? Enquanto nos católicos é a Bíblia, né? Já no judaísmo é a Torá, certo? Então, o líder espiritual do judaísmo é o rabino. Mas tivemos como grande líder histórico Moisés, né, que guiou o povo de volta, né, fugindo do Egito, né, para a Terra Prometida. No islamismo, né, uma das regiões que mais cresce no mundo atualmente, né, que são os muçulmanos, né, que tem como grande líder o profeta Muhammad, né, que é mais conhecido aqui no mundo ocidental como Maomé, tá certo? E nos seus fundamentos aqui estão escrito o Alcorão, né, que também é chamado Corão, tá certo? Então, o líder espiritual do islamismo é Maomé e o livro sagrado é o Alcorão. O cristianismo, né, onde a grande maioria da população brasileira professa o cristianismo, né? O cristianismo, né, segundo a sua tradição, Deus enviou, né, o seu filho, que é Jesus Cristo, para salvar a humanidade como um grande líder espiritual. Jesus, ele propagava a paz, a harmonia e respeito a um só Deus, né? O cristianismo, ele é monoteísta, acredita em um único Deus. Aquelas religiões que acreditam em vários deuses são quem? Os politeístas, tá certo? Então, respeito a um só Deus, o amor entre os homens, os seus semelhantes, sendo seguido por um líder carismático que foi Jesus Cristo. No cristianismo, encontra-se diversas divisões, né, diversas igrejas. A mais conhecida, a mais popular no Brasil é o catolicismo romano, né? Mas nós temos o catolicismo ortodoxo, né, que não é muito praticado no Brasil, mas existem algumas igrejas ortodoxas. Nós temos o protestantismo, né, que vai ter a sua divisão, né, que são os chamados crentes, tá certo? Então, de uma maneira geral, a gente conversou para vocês sobre os líderes religiosos. O que é que você faz agora? Você vai e faz a atividade, bate a foto e depois envia lá para o grupo, né, para a gente dar o quê? O visto da atividade na semana. Teve dúvida? Repete o vídeo, né?
tem lá o texto que você lê tranquilamente. Lembra da dica, quando for assistir, se você for assistir no modo em pé, a imagem fica pequena. Se você botar no modo deitado, né, e clicar lá no botão que ele fica, né, no modo deitado, a visualização é bem melhor. Repita os vídeos quantas vezes for necessário e até a próxima semana com mais um assunto, né, da formação humana.